Olá pessoal, eu sou Ramiro Quiroga do @Portal do Peregrino BR. Hoje eu vou dar continuidade às histórias, os comentários das histórias do livro Por Onde Caminham os Anjos de John Wester. Então esse é o quarto vídeo, então eu sugiro para vocês começarem do primeiro vídeo até para entender como a autora começou a coletar essas histórias e por que ela começou a coletar. Então eu vou contar a história de uma holandesa que era relojoeira. Então em 1940 a guerra da Alemanha, contra os países da Europa estava chegando na Holanda. Então esta senhora, ela ajudava os judeus a se esconderem na casa dela junto com o irmão, que era um pastor. Então você nota que todas as pessoas, elas tinham alguma coisa relacionada com oração, com acreditar em Deus. Então dessa forma é muito bom a gente ter uma fé, acreditar que tudo pode melhorar, apesar das circunstâncias. Você imagine um país que está entrando em guerra, a Alemanha assolando a Europa e eles escondendo, protegendo essas pessoas, os judeus. Então o exército entrou na casa, não viu que era tão escondido e era muita gente. Ela comentou no livro que parecia uma colmeia de pessoas ali. Então, de todas as pessoas que ela ajudou, junto com o familiar dela, somente uma não conseguiu se salvar. Então, muita gente, olha que coisa boa, No meio de um conflito tão grande, as pessoas conseguem se ajudar. Então, ela revistaram a casa, só que prenderam ela, o pai. E por quê? Porque tinha um ticket de alimentação, não é ticket, mas era um cartão de alimentação que eles pegavam justamente para ajudar. Tinha uma fraude nisso que ela fazia, pelo que eu entendi. Então ela foi presa, só que o pai não aguentou. 10 dias antes do julgamento ele não aguentou e ele faleceu. Uma tristeza para ela, mesmo na tristeza ela continuou. Então é importante, quando a gente está triste, a gente está com pensamentos ruins, a gente procurar ajuda, procurar uma pessoa que você tenha confiança e procurar instituições que vão valorizar a vida, A gente tem tantas instituições aí, então é importante a gente procurar elas também. Então tudo tem uma solução, Para Deus tudo tem uma solução, existem pessoas que ajudam também. Então a Alemanha já invadiu a Holanda e ela foi presa e foi para um campo de concentração, aonde ela trazia um frasco de vitamina. E esse frasco dava para as presas, que elas ficavam na ala feminina e ela dava para as presas. E esse frasco, a gotinha de vitamina nunca acabava. E o que aconteceu? Ela foi ver, que milagre é esse que ela dava, porque a vitamina era importante. A falta de vitamina levava à morte a muitas prisioneiras. Então ela dava essa vitamina e só terminou quando alguém conseguiu legalmente ali trazer levedo. Então quando ela foi ver, acabou a vitamina. Mas foi um tempo, que acabou a vitamina do frasco, das gotinhas, e o levedo chegou até ela para distribuir para as presas e salvar elas. Eram milhares. Então o que aconteceu? Ela tinha uma Bíblia e essa Bíblia parecia invisível. Os anjos têm essa capacidade de tornar coisas invisíveis e pessoas invisíveis. Então soldados iam na cela, onde elas ficavam, procuravam e não encontravam. Ela enrolava em roupa, ela botava debaixo da roupa e não achavam, se tornava invisível. Uma situação que aconteceu comigo, eu trabalhava na Barra da Tijuca, quem conhece aqui no Rio de Janeiro, e eu saía do metrô meia-noite e tinha que correr porque era o último trem. Foi um período de 2 anos mais ou menos que eu passei uns perrengues, E uma vez eu saí do metrô, o que aconteceu? Tinham vários garotos de rua, assim, abordando as pessoas, parando as pessoas, assustando as pessoas. E eles não me viam, ninguém foi em cima de mim. Eu orava muito, eu sempre sou de oração, isso é importante.
Então eu olhava para a cara deles, eu falei assim, cara, tá acontecendo alguma coisa muito estranha aqui. Eu parava e ficava olhando assim de perto e eles não olhavam, não desviavam os olhos para mim. E isso eu fiquei maravilhado, apesar de uma situação ruim ali, eu fiquei assim eu anotei, porque eu anoto essas experiências, é importante e eu fico relendo. Isso é muito bom para a nossa fé, para a gente acreditar no mundo melhor. Apesar das circunstâncias que acontecem no mundo, a gente não pode perder a esperança. A esperança, ela é um fortalecimento para a gente. Então, eles não me viam. E quantas outras vezes eu saía, tinha uma pessoa ali, um cara ali, e ele saía da escada e vinha na minha direção, eu parava, ficava olhando para a cara dele, ele não me olhava, ele ia embora. Então o que aconteceu, né? Não sei, fui muito protegido, eu me tornava praticamente invisível e os anjos têm essa capacidade. A nossa conduta ajuda muito nisso, a nossa postura diante a vida ajuda muito isso, honra, lealdade, se colocar a serviço dos outros. Não é a gente se tornar escravo, se humilhar, mas eu digo no trabalho, a gente sempre se colocar na posição dos outros, em casa, no prédio que você mora, na casa. Então você se torna uma pessoa mais protegida, mais abençoada. É claro que a gente tem falhas, mas essas falhas, se a gente está tentando melhorar, a gente é muito protegido e abençoado. Então, ela acabou a guerra, ela passou por muitas dificuldades, claro, a gente imagina isso, né? Hoje muitas pessoas querem guerra, gostam de guerra, muitas organizações, muitos lados, o lado obscuro quer que a gente se divida, quer tornar a política um fla-flu, quer tornar as guerras, é fácil, entra em guerra, a gente não sabe o que é guerra, e tomara que a gente nunca entre numa guerra. Então a gente tem que pensar nisso, principalmente os pais orientarem os filhos, que eles são os futuros, né? O que acontece? Eu vi um pastor falando sobre a entrevista com o Keanu Reeves que ele fez do filme Matrix, e ele foi para casa de um amigo, esse amigo tinha 3 filhos, 15, 16, 17 anos, e ele perguntou para o amigo, você nunca falou sobre o filme Matrix? E ele falou não, para os filhos, né? E ele conversou com a filha e perguntou, você já viu o filme Matrix? Ela não. Ele contou mais ou menos sobre a realidade, né? O que é real, o que não é. E ela perguntou para a menina, você quer saber o que é real? Ela não, não tem interesse o que é real. E hoje a gente vê a tecnologia, a IA, dominando, né? Eu trabalho em tecnologia, eu sei como é que é. Então as próprias novas gerações, elas não querem mais saber o que é realidade. Tem até uma brincadeira, né, que o apocalipse virou uma esperança, mas não é assim, gente. Eu já escutei essa piada, mas não é assim. Dor, sofrimento está nas nossas mãos, está na nossa escolha. Quando eu digo dor e sofrimento, a gente causar aos outros, porque muitas pessoas estão sentindo dores, elas precisam de ajuda, e busquem ajuda. E aí o que aconteceu? Voltando a outra história, ela foi libertada e se abriu vários centros para ajudar essas pessoas de guerra que sofreram muito, ficaram muitas machucadas, aleijadas, com problemas mentais, com várias crises, né, psicológicas. E ela voltou a esse campo de concentração. Quando ela foi ver a documentação, a papelada que ela foi investigar, ela viu que ela foi solta por um erro de papelada. Olha que milagre acontecendo. E se você perceber, se você ligar os pontos, é sempre importante a gente ligar os pontos das coisas. Ela estava ajudando, sempre ajudou as pessoas, e foi o momento do anjo dela ajudar ela, os anjos daquelas pessoas. Você imagina, né? Quantos anjos ajudam aquela pessoa que está ajudando. Se você ajuda, quantos anjos daquela pessoa que você está ajudando vai te ajudar também. Você tenha certeza disso, porque já aconteceu muitas vezes comigo, eu ser ajudado de situações que eu falava assim, não tem solução.
E o remédio, para você ver a multiplicação, né? Eu me lembrei quando eu estava lendo a multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez, aquela multidão ali escutando as parábolas dele, e elas não poderiam nem voltar, porque elas não teriam mais comida na viagem, e houve essa multiplicação, essas bênçãos. Esse remédio foi uma bênção, uma multiplicação. Não é interessante? Outra história é mais rápida. Um casal estava no hotel e começou a pegar fogo. Então o marido pegou a esposa pelos braços, né, no colo, e correu com fogo ali. E eles notaram que o fogo passava pelos corpos dele e não queimava eles. Mais uma história, e os anjos podem fazer isso, proteger a gente de qualquer coisa. O próprio autor Geoffrey Hodgson, que é da teosofia, ele sentiu uma mão abaixando ele participou da Primeira Guerra Mundial, e uma bala passou perto dele. Eu acho que, se eu não me lembro, pegou no capacete dele, mas ele viu que uma mão empurrou ele para baixo. Então, as coisas acontecem, pessoal, as coisas acontecem o tempo todo. Então, cabe a gente começar a buscar o que é real. Muitas pessoas não estão acreditando, ficam deixando a vida passar, deixa a vida me levar. Não faz isso não, isso daí é uma furada pra gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui e espero que tenham gostado. Se você gostou, se acontecer alguma história com você, coloca aqui embaixo. É importante pra gente contar essas histórias e aumentar a fé das pessoas. Muitas pessoas estão sem esperança. E isso reforça a esperança nela de um mundo melhor. Se você está passando por uma situação difícil, aguarda, ore. Eu já escutei um pastor falando, ore até as coisas começarem a mudar. E eu levo isso muito em consideração. Então, um grande abraço, espero que tenham gostado e uma ótima